Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui chegando um pouquinho além do nosso horário. São 20 horas e 5 minutos e hoje, dia 20 de maio de 2021. Agradecemos muito a paciência e a companhia. Tânia, Cláudia, que nós estamos vendo, Ivete, que está conosco também nesse momento. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria nós estarmos juntos. Jane, Mauro, que nós podemos visualizar também, Dilza, Aline, Isabel, muito bem-vindos, que Deus nos ampare, que nós tenhamos uma noite de boas reflexões, porque é verdadeiramente isso que todos nós desejamos. Então, meus amigos, vamos nós à nossa prece, para em seguida podermos fazer as nossas reflexões a respeito da obra Vidas Vazias de Joana de Ângeles, através então da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos nesse instante nos reportando ao Pai, suplicando que Pai de bondade nos faça termos a condição, através da ajuda dos amigos espirituais que em nome de Jesus nos amparam, temos a condição de vencer o mundo vencendo a nós mesmos. Abençoa-nos, Pai, sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Então estamos aqui para partilharmos deste estudo, dessa reflexão, que para nós é extremamente importante e que nós então necessitamos relembrar muitas coisas que nos são trazidas. Nós temos aqui nessa lembrança, né, a condição do capítulo 1º da obra de Joana de Ângeles, Vidas Vazias, que tem como título esse capítulo 1º, Vidas Vazias, é o nome do livro, e é ele que nós estávamos então tecendo algumas reflexões, alguns pensamentos. Então, o que nós vimos do primeiro capítulo foi que Joana analisava, entre outras coisas, ela analisou psiquiatras do passado, ela analisou as condições da ciência do passado e também analisou a condição de nossas vidas, da atualidade da humanidade terrena. E dentre estas condições, ela mostrou que existem alguns fatores que estão então influenciando a nossa vida, fatores que estão trazendo para cada um de nós algum peso no nosso existir. Deixe-me só cortar um som aqui, um minutinho. Pronto. Então, entre esses fatores que estão agindo sobre a humanidade terrena neste momento de evolução, ela citou primeiro a ciência atual e a tecnologia de ponta. Isso, em princípio, é algo muito bom, muito proveitoso, claro, todos nós assim o desejamos, mas isso também traz o seu peso quando a humanidade se volta apenas para esse caminho e vai para a materialidade das coisas, e isso vai gerando um excessivo galopar da evolução material do ser humano. Num segundo ponto, ela analisava o conhecimento rápido e volumoso que nós temos tido acesso. Sim, nós temos tido muita coisa, muita informação. A informação vinda de todos os lados para nós. Então, o conhecimento explode na face da Terra. E a quantidade de novidades que nos chegam também agindo assim, explodindo. Isso leva o homem a um estado de ansiedade, a um estado de satisfação, a necessidade de estar sempre por dentro dos acontecimentos, das novidades que surjam. Ele é cobrado nesse aspecto. Falava que estamos vivendo a época do ter e do poder. Todos nós sabemos muito bem disso. Essa questão do ter, que é a questão da material do ser humano, quanto mais se tem, mais se quer ter, e quanto mais se pode, mais se deseja o poder. É isso que nós temos visto constantemente. Então, nós vemos aqui um quarto item que ela traz, que é a questão da aparência, que substitui a realidade. A aparência,
em nossas vidas substitui a realidade. Porque vivemos um mundo de aparência, um mundo de mentira, um mundo de enganação, um mundo de falsidade, até as nossas estruturas são falsificadas, fisicamente falando, o tempo inteiro estamos mudando. Então essa questão tem trazido para o ser humano também dificuldades para o seu modo de vida, para o seu existir. O quinto item que ela fala é da perda do sentido existencial. Esse sentido que dá origem a todos nós, dá o norte, guia os nossos passos, pede-se o objetivo da vida, o foco transcendental de autorrealização. Então o homem fica perdido em tudo isso. O que tem acontecido conosco como resultante de todos esses fatores que nos chegaram? A questão do aumento das patologias de comportamento. Comportamentos tresloucados. Nós temos visto muitas vezes comportamentos tresloucados. Coisas absurdas que a gente diz, meu Deus, não é possível isso estar acontecendo. Como podem as pessoas se comportarem dessa forma? São coisas que a gente usa até uma expressão popular dizendo até Deus duvida que isso seja possível, porque é tanta aberração no comportamento, mas consequência de toda essa somatória de fatos em cima das personalidades fracas, evidentemente, das personalidades mais complicadas. E além desse aumento das patologias do comportamento, e nós vemos por conta disso o homem enveredando para o álcool, para a drogadição, para o sexo desvairado, mas tudo isso acaba levando o homem a um processo depressivo muito grande. Então a depressão e depressões violentas, depressões graves, suicídios, violência desgovernada que nós temos visto, é violência com todos os sentidos, é violência com animais, com o meio ambiente, com o próprio homem. Tudo isso para nós é muito difícil. E a consequência de toda essa situação será esse vazio existencial que se apodera do indivíduo. Ele não encontra mais sentido, nada mais satisfaz, nada mais atende os seus anseios. Então, dessa forma, fica tudo muito difícil. Vamos a uma boa noite, então, que agora que eu consegui me situar aqui dentro do computador também, Célia, Terezinha, Ivete, Rosa, Eliane, Jane, Laura, Rosa, Márcia, Franci, Mauro, seu Antônio, Rosângela, Sebastiana, olha quantos amigos. Cláudia, Sandra Vasconcelos, Terezinha, Cidinha, Cazuco, Brígida, são muitos amigos, Cleusa, Edith, Deise, todos esses amigos conosco nesse instante e já participando, a Cidinha aqui já dizendo a respeito da violência com crianças que nós temos visto. Tudo isso consequência deste emaranhado de coisas onde a humanidade se meteu. E que as pessoas banalizaram a vida, banalizaram as criaturas, banalizaram tudo. E por conta disso estamos vendo essas dores atingindo a humanidade. Então, esse trecho todo que nós falamos era um resumo do que tínhamos visto na semana anterior. E ainda seguia ela falando agora, mais especificamente, num determinado trecho do capítulo, sobre o nosso existir, em torno do nosso existir. E ela vai falar da ambição pelas coisas de imediato significado, que também envolve um homem, e isso com o esquecimento, o detrimento da prece, da meditação, da solidariedade, do afeto. Ele está tão voltado para a aquisição do mais próximo e do mais dos valores materiais que ele, naquele momento, para ele tem mais significado, que aquilo que verdadeiramente é importante, ele acaba por não cumprir. E ela dizia que é urgente para melhorar todo esse estado de coisas, urgente que se faça um impositivo de uma alteração de conduta. Nós temos que mudar.
Nós temos que buscar outro caminho. Já vimos que este caminho pelo qual essa humanidade enveredou está trazendo muitas dores consigo, muitas aflições, muitos transtornos. Então, onde está o erro? Deus teria errado com a humanidade? Claro que não. Nós é que erramos os caminhos, nós é que erramos nossas escolhas, nossas prioridades, aquilo que verdadeiramente precisamos investir para o nosso bem-estar. Então é urgente essa alteração de conduta, buscando novos focos de interesse existencial. Então a conquista da paz deveria ser um foco de todas as criaturas. O trabalho de beneficência deveria ser outro foco de todas as criaturas. A consciência da imortalidade ajudaria muito as pessoas a entenderem isso e pouparia muitas dificuldades também. E o ser humano, por ter um instinto gregário, né? O homem não vive só, ele instintivamente ele quer viver em grupo, começa com o grupo familiar, ele necessita de outro que contribui com recursos grandiosos. É a troca, é uma troca de conhecimento, uma troca de ensinamentos, de aprimoramentos, de exercícios que nós fazemos ao nos relacionarmos com as outras criaturas, especialmente na nossa área de afetividade. Para quê? Para que a nossa identidade ela seja realizada de conformidade com o progresso e ela também cresça, formando então esse equilíbrio social, a vida em sociedade mais harmônica, mais equilibrada e economicamente falando, moralmente falando, tudo isso tenderia a se harmonizar. Nós vemos que mesmo nas cidades menores está havendo o perigo, a violência, o descuido das pessoas, o descaso para com as regras necessárias de vida em sociedade. Tudo isso nós observamos. E é disso que Joana, então, está nos alertando, está nos mostrando. A Cidinha está dizendo, será que a Covid não seria uma chamada para melhorarmos? Eu vou ficar com o candinho, né? Tudo de ruim que acontece é para melhorar. Essas coisas verdadeiramente vêm a nós que de alguma forma nos chamam a valorizar outras coisas, especialmente a convivência com os entes queridos, a atenção para a família, a volta para o lar. São coisas que nós estamos então aprendendo e precisamos aprender. Eu olhava crianças com máscaras, crianças pequenas, e pensei comigo, essas crianças estão numa geração que para eles isso é natural. Nós olhamos para uma humanidade caminhando pelas ruas com todos mascarados, e de repente isso é uma coisa que a gente nunca imaginou ver. Não se tinha ideia de que pudesse um dia a gente experimentar uma situação como essa. E essas crianças estão nascidas nesse momento, estão começando a viver nesse momento e naturalmente elas vivem com as suas máscaras. Difícil para ela vai ser o dia que tiver que tirar essas máscaras. Ela vai se sentir como se algo estivesse faltando para a sua vida, o seu relacionamento. E de repente nós, os adultos de então, estamos tendo que aprender, além de tirar as máscaras que são de tecidos, que nos protegem, nós vamos ter que aprender a tirar as máscaras do comportamento, do persona que vestimos para atender a vida em sociedade. Com certeza, as máscaras precisam cair. É um momento de nos mostrarmos mais reais. Porque é aquilo que Joana dizia, havia a fantasia e o real. E nós temos que voltarmos para esta realidade do ser humano. Assim, ela vai chamar a atenção dizendo da fraternidade que fora substituída pelo individualismo em nossa época. E é preciso ceder seu direcionamento para o conjunto. Já não vivemos sós, somos seres gregários,
vivemos em grupos que haja fraternidade, ou seja, o entendimento de irmandade entre os seres humanos para podermos viver e assim nós então aprendemos uma convivência melhor entre as criaturas e entre a própria natureza. Chega de tanto individualismo, temos que pensar de forma geral. O desrespeito às forças vivas do universo, que o homem, tanto hoje se mostra muito, né? As mídias mostram muito esse desrespeito com a natureza, com as forças do universo. E essas forças, cedo ou tarde, elas vão alcançar o homem. Existe uma resposta. Cedo ou tarde, elas vão para cima do ser humano, provocando a destruição desta humanidade, que transgrediu, que violentou a natureza dessa forma. Tudo agora é um chamado a esse despertar da consciência. Há um tempo poderiam as pessoas estarem explorando tudo, em termos de matéria-prima do planeta, em termos de minérios, de água, de qualidade de ar, e hoje nós estamos vendo que é preciso cuidado, senão vai faltar, senão vamos ter problemas maiores ainda. Joana então vem com uma palavra assim, é imperioso. Se é imperioso é para nem pestanejar, é algo extremamente necessário. É imperioso trabalhar através da educação. Manuel Portásio, que é um nosso amigo, que esteve fora do Brasil muito tempo, inclusive dirigindo o Centro Espírita na Inglaterra, está de volta ao Brasil. Hoje ele participa da Federação Espírita. Manuel tem um livro chamado Fora da Educação Não Há Salvação. Porque nós sabemos de uma frase que nos diz, fora da caridade não há salvação. Mas caridade é cuidado. E quem cuida educa. E ele escreve Fora da Educação, essa obra dele é um livro muito bom, Fora da Educação Não Há Salvação. E aqui Joana reforça essa ideia do nosso companheiro Manuel Portásio, porque ela diz ali, olha, é imperioso trabalhar através da educação. E ela diz, por todos os meios ao alcance. Porque nós também criamos uma ideia de delegar à escola o que nós entendíamos como educação. Mas a escola não tem por primeiro plano oferecer educação, ela oferece informação. A educação são atos de civilidade, de vida em sociedade, mas a educação é de casa, é da família, é de berço. É responsabilidade primeira dos pais, para depois a escola contribuir com mais algumas facetas da educação. E a educação de espíritos, que também existe um livro com esse título, Educação de Espíritos. Nós precisamos nos lembrar disso. Então não importa quantos anos tenhamos na carne, às vezes somos espíritos muito mal educados na lei de Deus, que engloba a lei dos homens. Então o processo de educação é a única salvação que nós temos para mudar parâmetros, focos, direções, entendimentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que a Bíblia nos traz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é só a verdade que liberta o ser humano. Ainda que nós tenhamos parcelas de uma grande verdade, de uma grande revelação, a cada período a humanidade consegue avançar um pouco mais nesse quesito, a verdade primeira. Então nós vamos avançando e vamos aprendendo. Então o processo de educação é a nossa salvação. Quando agora nós estamos obrigados à disciplina que faz parte da educação, ao respeito que faz parte da educação, ao cuidado de estar com o outro, e a educação por todos os meios ao alcance.
Hoje nós temos educação via internet, muitas crianças ainda estão fazendo aulas online. É educação chegando. Deveriam as mídias usar a questão de propagandas que eduquem. Nós vemos muitas que deseducam, mas aquelas que verdadeiramente eduquem o cidadão para uma vida satisfeita, uma vida boa, uma vida correta em sociedade. Isto tudo está fazendo parte de educação. Então não é só a escola, é tudo. É tudo que nós pudermos usar para educar alguém é válido e necessário. E continua ela dizendo a respeito disso. Usar todos os meios ao alcance em favor de objetivos sérios e bem estruturados para a existência. Objetivos sérios. Tanta possibilidade, né? Nós temos tanta possibilidade de termos aqui nesses nossos meios a facilidade para podermos, de alguma sorte, aprender alguma coisa a mais. Hoje nós temos uma internet que nos ajuda tanto. É uma receita de um alimento, é um curso de línguas, é um trabalho manual de todos os tipos que a gente possa imaginar. As aulas estão disponíveis. Etiqueta, atenção, cuidado, saúde, política, religião, formação, história do mundo, tudo isso ao nosso alcance. Mas as pessoas ficam mais presas à vida alheia, a coisas que algumas criaturas aí postam de qualidade tão ruim, que faz muito mais mal do que bem a qualquer criatura. Então é nosso cuidado nesse processo, e Joana de Anjos chamando a nossa atenção para isso, que há que ter objetivo sério e bem estruturado, pensado, arrumado, organizado, disciplinado para a existência do ser humano. Então nós precisamos colaborar com isso, com a educação de todos, independente da idade que cada um esteja. Sempre teremos algo a aprender em termos de conhecimento, sempre teremos algo a aprender em termos de comportamento, quer em vida particular, quer em vida social. Continua ela ainda falando dentro desse em torno do nosso existir. Como está essa humanidade? Uma vida sem um sentido bem delineado, estimulador e doador de energias, torna-se apenas um fenômeno vegetativo. Uma vida sem um sentido delineado. Se não houver esse foco, se não houver esse desejo, se a pessoa não tiver um norte, um sentido delineado, uma razão para o seu viver, que seja esse sentido estimulador e doador de energias, porque estamos ali investindo das nossas próprias energias e pela lei de reação estaremos recebendo energia desse movimento que estamos fazendo. Então, se não houver isso na nossa vida, se nós não tivermos isso, a nossa vida será como de um vegetal. Apenas o alimentar-se, o poupar-se, no nosso caso, o dormir, o respirar, o excretar e nada mais. Nada mais, seria uma vida como um fenômeno vegetativo. Nós, não é o vegetal, porque o vegetal ainda produz, mas nós estaríamos vegetando, nós estaríamos embrionários, nós estaríamos apenas com as nossas funções de vida vegetativa, as funções básicas do corpo físico. Mas onde estaria aquela mente pensando, o movimento se direcionando? Não, vai parar. Esta é a ótica de Joana, e ela continua dizendo que deve ser alterado esse estado, esse movimento, para a dinâmica da autoconscientização. Nós precisamos disso.
nos autoconscientizarmos dessa necessidade, desta busca, desse equilíbrio. E quando nós nos autoconscientizamos de que somos espíritos eternos, estamos aqui numa experiência corporal, mas levaremos conosco aquilo que pudermos adquirir, aquilo que pudermos fazer, apenas isso, então nós daremos um rumo diferente. E aí, conhecendo as leis da ação e reação que nos regem, né? Ou de causa e efeito, conhecendo as leis reencarnatórias, as consequências desencarnatórias, nós teríamos mais zelo pela nossa vida, pelo nosso caminhar. Bem, Simone está dizendo aqui, as futilidades têm reinado nas redes sociais. Um youtuber tem mais valor que um professor. É verdadeiro, ele é um influenciador digital. E muitas pessoas se deixam influenciar por aquilo que esse indivíduo, que às vezes é chulo e é chucro, é semi-analfabeto, está ali fazendo caras e bocas e todo mundo vai entrando, vai comprando a ideia. E o pior é quando não observamos as nossas crianças nessas redes sociais sendo influenciadas por essas criaturas. Então olha o cuidado que nós precisamos ter, né? O ser humano é um ser de cuidado. Imagine, se o ser humano é um ser do cuidado, imagine esse ser humano na infância. Quanto mais cuidado ele está exigindo daqueles que o cercam. Por isso que nós teríamos que prestar muita atenção. Vamos lá que ainda temos um punhado que eu não disse boa noite aqui, estou devendo isso. Vamos ver aqui, Deise, Cidinha, Maria Geni, Maria de Lourdes, Thelma, Beth, Helena, Ivone, Silvia, são os amigos que estão chegando, Simone, até já falamos dela, Regiane e Eliana, agradecemos muito pela presença de todos nesse momento de reflexões que estamos fazendo. Então, continuando o raciocínio de Joana de Ângeles a respeito desse vazio existencial, dessa vida vazia, uma vida sem sentido, o Rogério, eu, sim, agora apareceu você, Rogério, que bom, eu também, é isso aí, a gente fica contente. Todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente adquire significado quando acompanhada pela responsabilidade em relação ao comportamento vivenciado. Todo mundo quer liberdade e confunde muitas vezes liberdade com libertinagem. Liberdade real, verdadeira, é aquela que vem acompanhada da responsabilidade pelos atos praticados. Nós temos a liberdade de fazer, mas temos a responsabilidade sobre o que fizermos. E por conta disso, arcaremos então com o peso dessa história. Liberdade é muito bom, todo mundo quer e é verdade. Mas nós temos que aprender a usar essa nossa liberdade de forma responsável, para que não se converta em libertinagem, diz Joana de Ângeles. Porque senão nós vamos passar para essa futilidade, essa libertinagem, essa coisa sem medida, o povo confunde muito, conforme sucede neste momento em toda a civilização. Não é uma coisa só do Brasil, não é só o brasileiro que desenvolveu esse comportamento. São as pessoas no mundo que desenvolveram esse comportamento mais libertino, esquecidos de que responsabilidade, que a liberdade traz consigo responsabilidade. Nós precisamos puxar essas rédeas, porque senão o carro vai desgringolar de vez e o mundo está ficando cada vez mais difícil. É mundial, é em toda a civilização. O desregramento, a leviandade no trato das questões de alto significado. Nós vemos esse comportamento na humanidade atual. Desregramento significa não ter regras, não seguir regras, não ter disciplina, não ter limite. Esse é o desregramento.
E, de um modo geral, as pessoas estão usando essa ferramenta de desregramento para tudo nas suas ações. Leviandade no trato das questões de alto significado. Banaliza-se tudo. Trata-se com frivolidade de tudo. Uma leviandade enorme em coisas sérias. A gente fica estarrecido de ver. Então, isto é uma característica da humanidade neste momento. Mas quando atinge, por conta disto, por conta do desregramento, por conta dessa leviandade exacerbada, né, do ser humano, quando atinge o fundo do poço, porque é o destino. Se você não consegue ter regras, não consegue ter limites, não age de forma tresloucada com tudo, vai para o fundo do poço. Quando atinge o fundo do poço, abre espaço para governos arbitrários e cruéis que crucificam os países e os mantêm sob injunções penosas e degradantes. Pessoas que não sabem para onde ir, não têm um norte para a sua vida, não têm um foco, não têm lucidez suficiente para fazer escolhas. E se dispõe a esta vida ativa de libertinagem, de desregramento, de comportamentos com esse nível, o que vai acontecer com elas? Se tornam fracas e vão para esse fundo do poço desse vazio existencial. Só que estando aí, é muito fácil para aqueles que têm um olhar mais aguçado, um pouco mais de força, embora usando para o mal, conseguem domínio sobre essas pessoas. Então, abrem espaço para governos arbitrários, sem limites e cruéis. E nós estamos vendo alguns países, e por isso precisamos tomar cuidado com o nosso, porque nós estamos vendo países vizinhos sob esse poder de governos cruéis, onde a crueldade está explícita. Abre espaço para isso, que crucifica os países e mantém injunções penosas e degradantes. O ser humano foi totalmente degradado em alguns países. Existe uma minoria muito bem posta, dominando uma grande maioria que virou um farrapo humano na face da terra. A Tânia diz, infelizmente é o Brasil há algum tempo. Não, Tânia, graças a Deus não estamos nem perto disso. Dá uma olhadinha para a Venezuela, você vai ver que nós estamos longe. Longe, porque ainda estamos sendo capazes de abrir nossas fronteiras para receber esses degradados pelos governos cruéis. Graças a Deus. Então nós precisamos cuidar disso, até para podermos ajudar, até para podermos oferecer alguma coisa, porque as necessidades estão imensas por aí. Aqui existe a necessidade? Existe. Existem pessoas em grande dificuldade? Existem. Mas existem muitas providências, quer oficiais, quer não oficiais, porque o brasileiro por si só tem um coração grande e se compadece e se condói, é um pouco mais fraterno que outros povos, então é capaz de ir socorrendo, ir ajudando e minimizando a dificuldade que outros estão passando. Mas existem locais no mundo que já não tem mais isso. As coletividades estão se diluindo na miséria humana em todos os aspectos. Da fome, a sede, as doenças e a falta de tudo. Bem, então Joana falava disso para nós, chamava a nossa atenção a respeito disso. E ela dizia que nesse sentido é essencial. Então não é alguma coisa que podemos deixar de lado. Se é essencial, tem que ser já. Revisão de conceitos em torno do existir. Rever os nossos próprios conceitos em torno do existir. É fundamental
para preencher-se o íntimo de estímulos, mediante labores significativos que produzam desafios contínuos. Nós precisamos ser desafiados continuamente. Quando estamos muito acomodados dentro de uma situação, nós estamos deixando de produzir. Mas quando somos desafiados dia a dia a vencer dificuldades, a nossa inteligência vai se aguçando, a nossa força se amplia, a nossa visão se intensifica. E nós vamos ter que descobrir outros desafios. Outros. Para continuarmos ativos, continuarmos partícipes, nós precisamos disso. O amor ao próximo como decorrência do alto amor. Então não será algo imposto e nem poderemos cobrar de outras pessoas. Nós temos que cobrar de nós mesmos. Porque é fácil a gente ficar jogando para o ombro de um, o ombro de outro, as costas de um, as costas de outro. É muito fácil. E nós, verdadeiramente, em que estamos contribuindo? O que temos feito? Cada um de nós. Às vezes, sim, estamos fazendo pelo nosso pequeno núcleo familiar. Né? Aquela meia dúzia de pessoas que compõem o núcleo familiar. Esquecidos que a família universal é muito maior que meia dúzia de pessoas. Resta saber o que estamos fazendo pelos outros. Porque enquanto estamos acudindo apenas os que levam o nosso sobrenome, né? E habitam a nossa família, é uma coisa. Mas fazer algo maior em benefício de outras criaturas é diferente. Às vezes sair do nosso cômodo, né? Cobra mais um pouquinho e nem sempre estamos dispostos a isso. E está aqui Joana de Ângeles dizendo que é essencial esse comportamento. Essencial a revisão de conceitos em torno do existir. Porque eu não existo sozinha. Ninguém existe sozinho. O existir tem um envolvimento com as criaturas. E é fundamental para preencher-se o íntimo de estímulos. Esse ter ciência de que não existimos sozinhos é fundamental para nos preencher o íntimo de estímulos, mediante labores, trabalhos significativos que produzam desafios contínuos. Amor ao próximo como decorrência do alto amor. Terapia preventiva e curadora para qualquer existência vazia que se consome na angústia em sofrimentos indescritíveis. Qual é a terapia que nós temos? O amor ao próximo como amor a nós mesmos. Essa é a terapia preventiva e curadora para qualquer existências vazias que se consomem na angústia em sofrimentos indescritíveis. Então continua a reflexão de Joana nesse capítulo, dizendo, compreendendo que o sentido existencial não se constitui de divertimentos e fanfarronices, constata-se que as ideias do bem são impostergáveis. Não é para deixar para amanhã. A ideia do bem é para agora. Considerando que o sentido existencial, que estar aqui, que ter oportunidade reencarnatória, que estamos vivendo na face da Terra neste momento, com todas as dificuldades que ela possa apresentar, é porque nós estávamos preparados, senão não estaríamos aqui. Se não estivéssemos capacitados para enfrentar essas situações que nos cercam neste momento, não estaríamos aqui reencarnados. Não seria este o palco para a nossa apresentação. Não seria este o local adequado para o nosso existir. Se estamos aqui, é porque estamos capacitados para vivenciar essas experiências, contribuindo para a melhoria da situação. Senão, não estaríamos. É a nossa oportunidade. Aquela que Deus nos deu. Então, quando Joana nos diz, a vida não se constitui de divertimentos e fanfarronices, que é o que a gente mais vê. Porque as pessoas ainda não têm uma consciência do seu próprio existir. Porque se tivesse, não estariam dentro
divertimentos e fanfarronices. Não estariam. Já teriam feito outras coisas da própria vida. E constata-se que os ideais do bem são impostergáveis. A Eliane nos dizendo, né, que ela não vê a hora de melhorar a pandemia para poder dedicar a trabalhos voluntários. Já faz tempo que sinto essa vontade. Sim, é ótimo o trabalho voluntário, essa experiência nos engrandece, é bom demais para quem se voluntaria em ajudar. Mas não precisamos esperar passar a pandemia. Há muita coisa que nós estamos podendo fazer de dentro de nossas casas, voluntariamente, ajudando aqui, ajudando ali, ou contribuindo financeiramente, ou fazendo os nossos tricôzinhos, nossas costuras, tem muita gente precisando, ou cuidando de uma horta para poder oferecer a alguém um alimento, ou, Eliane então está com um terreno bom, dá para ela fazer isso mesmo, de oferecer alguma coisa, mandar para uma instituição, nós podemos fazer isso. Temos ideias de aproveitamento, de reciclagem, para ajudar de várias frentes de trabalho, nós podemos sim nos ajudar. Além daquelas de ouvir outras pessoas, de darmos a chance de que alguém desabafe, fale alguma coisa, e lá vamos nós diluindo tudo isso. Portanto, não precisamos nem esperar, né, passar para poder fazer alguma coisa, sabe? Mandar um recadinho, um alô para o outro. É muita coisa que a gente pode ocupar o nosso dia fazendo em benefício das pessoas algo melhor. Olha, uma postagem que a gente faça por dia, com algumas palavras boas nas nossas redes sociais, uma postagem com uma oração, uma palavra boa, vai ajudar alguém. E se as pessoas descobrirem que todo dia aquela pessoa posta alguma coisa boa, muitos vão ficar aguardando aquela palavra boa para poder aproveitar ao máximo. Então nós temos oportunidade sim, de fazer muitas coisas em benefício de outras pessoas. Vamos lá, continuando, Joana falava a respeito desse essencial, né? E falava dessa atitude de compreensão, compreendendo que o sentido existencial não se constitui de divertimento e fanfarronice, constata-se que os ideais do bem são impostergáveis. É hora do bem. Não esqueçamos que o mal é a ausência do bem. Quando estivermos fazendo bem, o mal diminui. Porque ele só tem espaço porque o bem não está ocupando aquele espaço. Ao entregar-se a sua conquista mediante relacionamentos edificantes, nos quais a fraternidade se responsabilize pela construção do dever, consegue-se a vitória íntima. Vamos vencendo a nós mesmos, vamos vencendo o homem velho em nós. Quando nós pudermos fazer isso, entregarmos a nossa conquista mediante relacionamento edificante com as pessoas, que nós possamos acrescentar alguma coisa, sempre acrescentar alguma coisa boa para as pessoas, porque de coisa ruim nós estamos cansados. Há pessoas que têm prazer em acrescentar só o que é ruim, só o que é ruim, é só o lado negativo. E nós temos os dois lados sempre. Se existe o lado negativo, eu consigo olhar o lado positivo e ali angariar forças para ir vencendo tantas coisas. Assim procedendo, cada qual que se dedique ao amor, à fraternidade, sem jaça, descobrirá que essa é a meta a ser alcançada. E o serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que todos devem se dedicar. Então, estender as mãos, poder fazer alguma coisa. A Mara está dizendo arrecadação de alimentos para a cesta básica. O centro não está aberto para o público, mas está aberto para receber material para formar cesta básica às famílias necessitadas. Há muita coisinha que nós podemos providenciar.
Não precisamos parar por conta de algo que nos parou de circular um pouco. Nós precisamos descobrir essas coisas e nos aplicarmos nisso. A sociedade moderna, continua Joana de Ângeles a nos dizer, tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude. A sociedade moderna tem necessidade de saber que se renasce no corpo carnal para alcançar a plenitude. Então, se estamos aqui reencarnados, todos nós que estamos conectados neste momento, pelo menos os encarnados, porque desencarnados também estão participando conosco, mas nós que estamos aqui reencarnados, temos que entender isso, de que se estamos aqui é para alcançar a plenitude, a grandeza, o máximo que eu posso fazer por mim, o máximo que eu posso contribuir pelo outro. Então, essa é a plenitude do ser, e não exclusivamente para as necessidades inferiores. Porque nós temos as necessidades de corpo físico, de vida material, mas não exclusivamente isso. Nós temos que lembrar desses dois lados, como diziam, do lado positivo e negativo, nós podemos falar do lado material e do lado espiritual. O ser aqui reencarnado tem necessidades físicas, mas eu, espírito, que tenho as necessidades físicas enquanto num corpo físico, tenho as minhas necessidades de espírito. Então são dois campos de trabalho que cada um de nós precisa desenvolver para chegar a essa plenitude. Então, não exclusivamente as necessidades inferiores, as biológicas, conforme os estudos de Maslow em muito boa, elaborada reflexão. Então, Joana, neste trecho, ela já falou, lembram-se de Freud, de Jung, ela falou de Adler e agora ela cita Maslow. E nós precisamos então nos posicionar, sabendo mais o que é que Maslow falou, o que ela diz que veio em muito boa, elaborada reflexão a respeito das necessidades humanas. Maslow, Abraham Harold Maslow, um psicólogo norte-americano, nascido em 1908 e desencarnou agora, aqui no próximo a nós, 1970, né? Então desencarnou no século XX. Ele tem a hierarquia das necessidades, ele estabeleceu a hierarquia das necessidades. E dentro dessa hierarquia das necessidades, ele pegou 5 categorias de necessidades para fazer essa hierarquia. As fisiológicas, a segurança, o afeto, a estima e a autorrealização. Então ele pegou lá, né? Fisiológica, segurança, afeto, estima e autorrealização. 5 divisões de necessidades do ser humano que vão desde as necessidades materiais à necessidade espiritual. A Deise está dizendo que saiu do ar e que ela não consegue conectar. Então, eu não sei nem se ela está podendo nos seguir. Mas, de qualquer forma, é bom a gente lembrar aos companheiros, e quem puder, depois dê um recadinho a Deise Ardito, de que o nosso vídeo fica lá no canal, no YouTube. Canal Marina Ferri, lá no YouTube. As pessoas podem, à vontade, entrar lá, ver a playlist, ver o livro que quer, e dentro de cada ícone de livro estão todas as aulas, todos os encontros que nós fizemos sobre aquele livro. Então aproveite, se inscrevam no canal, deixa lá o like, deixa o dislike, faz seu comentário, porque isso é importante, a fim de que haja uma movimentação e o YouTube entenda que é algo necessário, que as pessoas têm interesse. Então tomara que a Deise possa receber o nosso recadinho aqui, se ela disse que estava com dificuldade lá. Mas continuando então a falar de Maslow e das necessidades, da hierarquia das necessidades, vamos ver alguma coisinha a respeito de cada um desses grupos. Então ele coloca o primeiro degrau como se fosse uma escada subindo. Então nós estamos no primeiro degrauzinho dessa escada, quer dizer, o mais próximo do chão, o mais próximo das coisas materiais. São as necessidades fisiológicas que ele coloca.
Respiração, comida, água, sexo, homeostase, excreção, são necessidades do corpo físico. Então, esse é o primeiro degrau, o mais animalizado, o mais terreno e que diz respeito à nossa carne, à nossa matéria, ao nosso corpo físico. O segundo degrau que Maslow coloca, então ele sobe mais um. Eu preciso deste, agora vamos ver mais um. Já estou com o segundo. Esse segundo nível que ele coloca são as necessidades de segurança. Segurança do corpo, o corpo estar bem, saudável, cuidado. Segurança do emprego, que para o ser humano é fundamental. Viver nessa insegurança é terrível para o ser humano, porque está na parte das necessidades básicas dele. A segurança do emprego, a segurança de recursos para a sua vida, a segurança da moralidade, a segurança da família, a segurança da saúde, da propriedade. Então são segurança, ele quer sentir-se seguros dentro de cada um desses aspectos para ele estar bem, para ele estar em paz. Mas fisiológicas, segurança não bastam, ele precisa de algo mais ainda. Então ele vai para um terceiro nível, que é o afeto. O afeto, veja que ele está saindo da materialidade e se espiritualizando. Então, o afeto é onde ele trava a amizade, ele faz o rol de amigos, a família, a intimidade sexual dele, tudo está dentro do afeto. É a afetividade. Por isso que toda essa leviandade, desregramento na área sexual sem afeto, como nós temos visto, a libertinagem, ela causa muito prejuízo para o ser humano, porque ele precisa do afeto em tudo isso. Aqui nós vemos que o afeto é o mais importante, é um nível muito mais alto. E num quarto nível, um quarto grupo de necessidades que ele tem, é a estima. A estima. Estima é o bem-querer, é o olhar, é a atenção, é o cuidado. Então, a autoestima, então ele precisa se querer, ele precisa se cuidar, ele precisa se olhar. A estima, a confiança, confiança em si, confiança nas outras criaturas. A conquista, o conquistar afeto, amizade, companhia, presença, pessoas, o respeito aos outros, está dentro do nível da estima, que ele precisa desenvolver. E vamos então para o último nível, mais alto de todos, a autorrealização. Então ele saiu de necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, de afeto, de estima, para a de autorrealização, onde entra a moralidade, o seu comportamento, o seu costume, a criatividade está dentro desse autorrealização. As pessoas se autorrealizam desenvolvendo criatividades, né? Há um companheiro nosso que é pintor, o Márcio Carneiro, aqui em Taubaté, muitas pessoas conhecem, e ele mora numa região rural, e ele, nesta pandemia, ele colocou um curso para pouquíssimas pessoas dentro de um ambiente muito aberto, muito grande, de pintura na roça, para quem nunca pintou. Pode ir quem nunca pintou. Entra em contato, se inscreve, marca, etc. Tem o café lá feito no fogão de lenha, tem um ambiente de roça gostoso, aberto à natureza, e as pessoas aprendem a pintar. E muitas pessoas estão surpresas consigo mesmo e autorrealizadas. Porque eu já vi testemunho de pessoas dizerem, eu sempre quis e nunca fui, agora tive a oportunidade. E descobriu que sabia pintar. Descobriu o que sabia fazer. De repente, ela não tinha a ideia de como começar. Bastou que alguém lhe desse algumas orientações e ela pode, então, ter a sua criatividade. A sua espontaneidade faz parte da autorrealização. Ser natural, ser espontâneo faz parte da nossa autorrealização. Porque é muito difícil viver comportando-se e agindo como foi determinado por alguém, como esperado por alguém, e não poder ser espontâneo, não poder ser natural. A espontaneidade é uma conquista. Permitir-se ser espontâneo, permitir-se ser natural é uma conquista.
a solução de problemas, encontrar as soluções, buscar respostas, a ausência de preconceito, tudo está na autorrealização da criatura e a aceitação dos fatos. Nem sempre temos aceitação para os fatos. Isso é maturidade do espírito. Então nós saímos de necessidades fisiológicas, muito terra a terra, e chegamos às necessidades do espírito, essencialmente do espírito, porque moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problema, ausência de preconceito e aceitação não tem nada a ver com a carne, tem a ver com o espírito. É o comportamento dele. Nós saímos de algo que era muito carnal para algo que era muito mais forte. Assim sendo, diz Joana de Ângeles, a educação da libido freudiana, a superação de conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda das neuroses de Horney, ela está lembrando aqui então, todos aqueles que ela comentou, e a iluminação da sombra, falando sombra como instintos animais, junguiana, ressurgem no conceito kardeciano, quando afirma que fora da caridade não há salvação. Caridade, benevolência, indulgência, perdão, caridade, educação, caridade, olhar, caridade, atenção, caridade, cuidado. Fora disso, não há salvação. Cada um foi trazendo e nós vamos ver que tudo isto que foi proposto por eles, iluminação da sombra, educação da libido, a superação dos conflitos e a compreensão das neuroses, nós vamos encontrar dentro do espiritismo todas essas informações para que a gente possa ter essa libertação desses atavismos que estamos carregando e com o lema fora da caridade não há salvação. E assim, Joana de Ângeles encerra esse capítulo primeiro com o título Vidas Vazias. E nós também vamos encerrar aqui, que a nossa hora já chegou. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos no segundo capítulo, que tem como título Rei Triunfante. Então, meus amigos, agradecemos muito a companhia de todos. Para nós, sempre uma alegria. A Lena já passou um recadinho para a Deise, de que ela pode encontrar no YouTube. Mas depois nós também vamos vamos deixar sempre fixados nossa página, porque as pessoas se lembrem e saibam disso. Vamos à nossa prece que encerra a nossa semana de estudos e pedindo a Deus que possamos estar aqui na próxima semana, continuando as nossas reflexões, porque todos nós estamos aproveitando todos esses ensinos. Obrigada, Rogério, pelos 1000 corações. Obrigada, amigos, pela companhia. Que Deus abençoe, ilumine, abençoe cada lar, ilumine as consciências daqueles que estão aí nos poderes do mundo, nas governanças, para que decisões melhores sejam tomadas. E do povo em geral, para que o povo perceba que para mudar lá na ponta, nós temos que começar a mudança em nós mesmos aqui. Então façamos uma prece de súplica por aqueles que estão adoentados, por aqueles que estão hospitalizados, também por aqueles que ajudam a sanar as dores. A nossa prece de hoje será aquela prece que tem como título Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em nós, agora e sempre. Bom fim de semana a todos, Deus abençoe.